Olá, avançando agora para a nossa aula de número 20 aulas, né? A gente deveria comemorar, né? É, quando possível presencialmente, né? Já foram 20 aulas, da forma que a gente não queria, né? A gente queria presencial, mas a gente vai quebrando o galho do jeito que dá. Nessa aula a gente vai falar sobre modulação. Eu vou experimentar fazer aulas menores, né? Pegar conteúdos menores para ficar mais fácil depois de vocês localizarem a aula para reassistir, se necessário, e para ver se vocês têm mais paciência de assistir. Então, vamos lá. Modulação, ela consiste na passagem de um tom para o outro, no decorrer de um trecho da música. Você tem um trecho musical, que eu falei para vocês, não precisa ser a música inteira, mas a gente dividindo em trechos. Lembrem-se que a gente usa aquelas barras duplas, barras de compasso dupla, e para dividir esses trechos. E acontece que, como eu tinha falado anteriormente, uma música não necessariamente vai começar com um tom e seguir com ele até o final. Ele pode ter variações de tom, e isso é o que chama modulação. Aí a gente tem um exemplo de um trecho modulante. Então, esse trecho que encontra modulações, né, modos diferentes ou tons diferentes, tons e modos diferentes, ele vai se chamar trecho modulante. Então a gente tem aqui no exemplo um trecho que inicia com Dó maior, ele passa para um Ré menor e ele volta para o Dó maior, que é o tom principal. O que acontece? Vocês vão perceber que existem umas regras de questões estéticas mesmo, para que essa mudança de tom não fique incômoda, não fique feia, né? É questão de beleza mesmo. Se vocês fizerem uma mudança muito brusca de tonalidade, se elas não tiverem nenhuma relação harmônica, a música vai ficar esquisita. Essa mudança vai ficar muito estranha. Feia, provavelmente. Seguindo padrões estéticos de cada época, né? Outro detalhe que eu tenho que lembrar para vocês, que algumas das coisas que eu vou passar aqui, algumas regras, são referentes ao método da Maria de Prioli, e a gente está usando um método de 1965. Então, muita coisa pode ter mudado desde então, assim, ser revista ou melhorada, né? E as próprias questões de estética mudam. Então, a gente vai trabalhar com uma harmonia um pouquinho, uma harmonia escolar, né? A gente não vai entrar numa harmonia muito profunda nas aulas futuras, mas a gente está falando de uma coisa mais passada, mas é o que geralmente cai nos concursos militares. E aqui a gente tem um outro exemplo, que é um exemplo de um trecho unitônico. Ele começa em Ré maior, Fá e Dó sustenido, e permanece em Ré maior o tempo todo. Então eu estava dando um exemplo, ó, a gente tem aqui voltando no trecho do modulante, né? A gente tem o tom principal que é Dó maior, a gente modula para Ré menor. Vocês vão ver que usa-se tipo umas notas de passagem, uma ponte. Isso aqui é importante para a harmonia. Então a gente tem aqui do tom o Dó maior, a gente tem a tônica, né? E a gente tem uma modulação, uma passagem de semitom, puxando para fazer essa ponte para o tom de Ré menor, ou seja, para não ficar com uma passagem muito brusca, soar muito esquisito. Então a gente tem essa ponte, a gente vai ver mais para frente também. E uma coisa interessante, então, o tom ele pode começar com o mesmo tom e terminar com o mesmo tom, ou ele pode começar com o mesmo tom e com o mesmo modo e terminar com o outro. Começar com um modo e terminar no outro. Lembrando o que é modo. Modo maior e modo menor. Então a gente tem um exemplo aqui, que tem uma música que se inicia em Dó menor. O trecho é quase todo unitônico, mas ele tem aí uma modulação para Dó maior, para terminar em maior. É interessante, por exemplo, pensar que muitas pessoas associam tons menores a coisas mais tristes e tons maiores a coisas mais alegres.
Então pode ser que você tenha uma passagem aqui de uma música que quer demonstrar essa tristeza, mas no final você quer demonstrar uma superação. Por isso que eu falo de questões estéticas, tem a ver com esse estado da arte também, de questão artística mesmo, de interpretação, de que o compositor quer com essa música, né, o que quer demonstrar, né, que história que ele quer trazer para as pessoas, né, pensando também que não necessariamente a música precisa ter letra, né, para que a gente entenda isso, e eu reforço, aproveito. Esse é um motivo que seria importantíssimo que a gente aprendesse música na escola, porque você conseguiria ouvir uma música erudita, uma música instrumental, e entender a mensagem que um compositor quer passar sem a necessidade de ter uma letra. Hoje em dia a gente vive dependendo de letra para entender o sentido de uma música, né? Quando a gente não faz estudo, não tem estudo da música, né? Então, reforço. Então temos esse exemplo, está bem nítido, né? O Dó menor aqui e muda para o Dó maior. Algumas coisas que a gente precisa destacar, então, vamos pular aqui. Então, o que pode acontecer? A gente tem um trecho de música, pode ser a música inteira, pode ser só um trecho, mas a gente tem aqui um tom, a gente pega mais por trecho mesmo. A gente tem um tom principal e ele fica revezando, oscilando com tons modulantes ou secundários. Então, esses tons que não são o tom principal, aquele tom que está escrito lá na armadura de clave, ele é chamado de tom modulante ou secundário. O tom, que é o da armadura de clave, é o tom principal. Então fica essa alternação entre tom principal, tom modulante ou secundário e tom principal, e pode terminar em modo diferente. O que acontece também é que quando essa mudança aqui de tom modulante ou secundário ocupa muito compasso, ou assim, dura muito tempo, a gente prefere, ao invés de manter a armadura de clave lá do compasso, mudar essa armadura de clave, né? Por isso que a gente acaba mudando de trecho. Então, por isso que a gente fala de trecho e não da partitura ou da música completa, porque um trecho pode ser predominantemente com um tom ou modo totalmente diferente, então é preferível que a gente faça alteração da armadura ao invés de ficar colocando os sinais de alteração lá. Pois bem. Então, aqui tem algumas coisas que a Maria Pior coloca, é que o tom com o qual se inicia e termina um trecho de música chama-se tom principal. É o que eu falei com vocês. É o tom que está lá na armadura de clave. Os tons que se passam pelo decorrer do trecho são denominados tons acessórios ou secundários. Tons acessórios ou secundários. Tá. E quando a modulação ela perdura por algum tempo, e um novo tom toma feição de destaque, é costume mudar-se a armadura da clave. Porém, se a modulação é rápida e volta logo ao tom principal, ou continua passando ligeiramente por outros tons até voltar definitivamente ao tom principal, usam-se os sinais de alterações acidentais necessários e conserva-se sempre a armadura do tom principal. Foi o que eu falei. Se a modulação toma feição destacada, fazendo-se sentir em toda a sua plenitude, ou terminando um período da composição musical, chama-se modulação definitiva. Você tem lá a música, começou em Dó maior, e de repente o Ré maior está aparecendo muito, a gente pode ter uma mudança aí de armadura, e ela pode continuar e ir até o final da música, por exemplo. Então isso chama-se de modulação definitiva. Então a gente começou num tom, mas um outro tom ganhou mais destaque ao longo da música e ele fechou lá a música, então ele é o tom, ele acabou ganhando uma modulação definitiva. A gente acabou terminando então a música em outro tom. Então por isso a gente tem que ter um certo cuidado de falar essa música está em qual tom. Então tem que analisar a música inteira para saber se ela definir se o tom principal, qual vai ser o tom que vai ser de destaque, ou a gente pode falar simplesmente de trecho. A primeira parte da música em tal tom, a segunda parte em tal, a terceira tal.
é mais fácil do que tentar colocar uma música em um tom inteiro. Músicas de rádio, músicas mais simples, têm uma tendência de manter a tonalidade, né? Músicas populares têm tendência de manter a popularidade, a tonalidade, uma tonalidade mais fixa. Não falando de música popular brasileira, que tende a mudar bastante, viu? Então, quando essa modulação ela não é assim tão destacada e ela não dura tanto tempo e ela passa ligeiramente, ela é chamada de modulação passageira. Esqueci de escrever aqui. Então, temos modulação definitiva e modulação passageira. Modulação definitiva é essa que perdura muito tempo e ganha destaque, e a de passageira é essa que passa ali rapidinho e volta para o tom principal rápido, não fica muito tempo nela. E geralmente as modulações elas podem ser efetuadas para tons vizinhos, lembrem da importância dos tons, né, das escalas lá, maiores e menores, dos tons vizinhos ou afastados, né? E como eu disse, os processos que a gente usa para definir para qual tom vai se modular determinado trecho, para onde a gente vai seguir com a música quando a gente estiver compondo, por exemplo, vai seguir as regras de harmonia, né? E a harmonia a gente vai ver mais para frente. Então, quando a gente vê harmonia, a gente vai fazer mais sentido algumas dessas coisas. Então, prosseguindo, e por último, uma coisa que eu queria colocar antes de mostrar alguns exemplos, como a gente priori coloca, de regras, dessas regras de harmonia, a gente pode falar das modulações encobertas, que são as modulações que elas a gente só consegue identificar elas se a gente tiver um conhecimento profundo de harmonia. Quer dizer, ela está ali na música, está acontecendo ela, mas ela está tão escondida, não está tão clara, que é necessário ter um conhecimento mais aprofundado de harmonia para entender o que está acontecendo ali. Se não ficar muito claro, depois vocês me perguntam, viu, gente? Prosseguindo. Então, algumas das regras, né, para modulações simples. Aqui a Maria de Pior fala que são regras que podem ser usadas em melodias escolares. São músicas mais simples, né? E só para vocês entenderem um pouquinho como que é feita essa regra de harmonia. Depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então aí um dos exemplos tem que a alteração ascendente do quarto grau provoca modulação para o tom da dominante. Isso tem a ver com notas atrativas que a gente vai ver a seguir também. Não hoje, na próxima aula. Nas próximas aulas. A alteração ascendente do quarto grau ela provoca modulação para o tom da dominante. Outro motivo de ter importância de lembrar os graus da escala. Tônica, supertônica, dominante, superdominante. Então vocês vão, com a harmonia consegue se aplicar melhor algumas coisas da teoria que talvez não ficaram muito claras antes. Então outro exemplo aqui. A alteração descendente do sétimo grau provoca modulação para o tom da subdominante. Então você tem aqui a alteração descendente. A gente tem um si bemol do sétimo grau da escala de dó maior. Então a gente tem si, sétimo grau, descendo, né, fazendo como uma ponte, como eu falei. Aqui a Maria não cita ponte, mas em alguns autores tratam essa passagem de um modo para outro, de um tom para outro, de ponte. Então a gente tem uma passagem para o tom da subdominante, que é o Lá, né? Subdominante, dominante da escala de Dó maior. Vou passar mais rápido esses exemplos. Alteração ascendente do quinto grau de Dó maior é, se vocês fizerem a conta, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol sustenido aqui, ó. Teve uma alteração, Sol sustenido. Ascendente, se fosse descendente seria bemol, ascendente, Sol sustenido. Provoca modulação para o seu relativo menor. A gente vai parar no Lá. Começando o Lá. Lá, vocês entenderam, né?
A gente sai do Dó maior e a gente tem essa passagenzinha aqui para chegar numa tonalidade relativa aqui, que é um tom o relativa menor de Dó maior. Então segue aquelas lógicas de tons vizinhos, ou relativos, né? Afastados. Aqui eu dei, a gente tem outro exemplo, que vai acontecer mais por modo, e aqui tem um salto maior, vocês vão reparar. As alterações descendentes do terceiro e do quarto graus provocam modulações para o homônimo menor. Então, alterações descendentes do terceiro e do sexto graus provocam modulação para o homônimo menor. Quer dizer que o que vai acontecer? Vai ficar com o Mi bemol. Nesse aqui não está demonstrando, né? Mas o descendente do terceiro e do sexto grau. O terceiro a gente tem Mi, Dó, Ré, Mi. E o sexto é o Fá, Sol, Lá. O Lá. Como a gente não tem um Lá sendo demonstrado aqui, a gente só tem esse salto de só está apresentando o Mi. Mas supondo que a gente quisesse colocar aqui uma ponte mais clara, a gente colocava aqui Lá, Lá, Mi, Dó, Sol, Sol, Lá, Sol, Mi, Dó, por exemplo. Sol, Lá bemol, Sol de novo, Mi bemol, Dó. Você vê que tem uma aproximação e tem essa mudança de modo. Você vê como as regras bem complexas, né? Mas eu acho que na prática fica mais simples de entender. Aqui temos exemplos com modulações do modo menor, né? Trechos de modo menor. Então aqui a alteração descendente do sétimo grau de Lá menor, né? O sétimo grau de Lá menor é Sol. Então aqui a gente tem um natural aqui. Lembrando que esse Sol está sustenido porque é um Lá menor harmônico ou melódico. Tá? Mas não é no estado primitivo. Ele então faz essa alteração, provoca modulação para o seu relativo maior. Então só para, não sei se vocês vão conseguir entender, mas a nota que eles estão destacando aqui é a nota que vai ser alterada, que tem ligação com o outro tom, né? O tom modulante, né? A gente tem o tom principal, aí você insere nessa pontezinha elementos, né? Que são típicos do tom modulante. Quer dizer, você vai colocar sustenidos ou bemóis que são pertencentes à escala, o tom relativo que você quer chegar durante essa passagem, essa ponte no finalzinho aí desse modo principal, né? Desse tom principal. Eu não me embolo tudo porque realmente é bem confuso de falar e de entender sem estar lendo, sem estar tocando, né? Então, nossa aula já durou mais do que eu queria. Então, outro exemplo aqui, as alterações ascendentes do terceiro e do sexto graus provocam modulação para o seu homônimo maior. Homônimo. Eu acho que é homônimo, não homônimo. Deve ser um erro de edição. Tá. Então, Lá menor, a gente tem aqui a acrescentação do Dó sustenido aqui, que é típico do Lá maior, não está presente no Lá menor. Então, é um exemplozinho. E eu não vou prosseguir não, peço desculpas que a aula novamente chegou a quase 20 minutos e eu queria fazer uma aula menorzinha, mas a próxima vai ser menor, eu prometo. Então até a próxima, obrigado por acompanharem, qualquer dúvida é só mandar mensagem no Instagram, no Messenger, no WhatsApp, fiquem à vontade, quem tem meu contato. Até a próxima.